Olá, meus 226 inscritos. Tudo bem com vocês? Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. É rapidinho, me ajuda bastante e não custa nada. Hoje eu quero falar de um livro que eu li há um tempinho, que é esse aqui, Havoc Boys. Eu li ele faz tempinho mesmo e eu gostaria de ter feito essa resenha há um tempão atrás, mas tu vai lendo, e quando vê, na hora que a gente vai escolher, né, qual livro vai fazer a resenha, eu pego uma lista dos lidos e vou... esse aqui foi muito bom, vou fazer resenha desse, vou fazer desse. E o Havoc Boys foi ficando pra trás, só que ele é um livro muito bom também. Ele é um livro muito parecido, eu achei, pelo menos, a opinião da Fran Cieli Reulon, parecido com a ideia do Devil's Night. Então, quem gostou de Devil's Night pode gostar desse aqui. A diferença dele eu acho que é que eles não atazanam a vida das pessoas assim por diversão. Eles atazanam a vida das pessoas por contrato. Eles são mais organizados, eles tentam tirar vantagem financeira dessas coisas. Enquanto Devil's Night parece um bando de adolescente que não tem o que fazer e ficam fazendo pegadinhas e coisas pela cidade. O Havoc Boys, ele tem quase, ao meu ver, a mesma ideia, né? O mesmo grupo de pessoas. Né, vamos dizer, eles são conhecidos, são temidos da mesma forma que o Devil's Night, só que eles têm contrato com as pessoas, né, eles são pagos pra fazer essas besteiras, né, que o Devil's Night sai fazendo aí de graça, vamos dizer. Eu vejo o Havoc Boys como um dark romance, um bullying romance, alguma coisa, né, bem nesse gênero. Eu achei muito parecido realmente com o Devil's Night, só que eu achei melhor que o Devil's Night. Então, e eu só li o primeiro livro, então assim... Pode ser que o resto da saga seja ruim, tem mais livros, tá? Mas o Havoc Boys é o primeiro. Havoc Boys é essa sigla, né? É uma sigla que cada letra é o nome de um rapaz desse grupo. Então eu vou ler pra vocês porque é muito rapaz. O primeiro é o Rael, depois é o Aaron, depois é o Victor, o Oscar, o Calum. São esses, são 5 rapazes que formam o nome Havoc Boys. Basicamente eles estão no ensino médio, assim... É aquilo, né? Eles, né? Todo mundo tem medo deles e tal. Só que na escola, se você falar o nome Havoc Boys nos corredores, automaticamente eles vão aparecer na tua frente pra fechar um contrato. É como se eles fossem seres místicos, assim, eu adorei essa parte. Então, assim, as pessoas têm medo de falar Havoc Boys, porque no momento que ela fala, eles vão aparecer lá e tu vai ter um contrato com eles. Geralmente as pessoas contratam eles pra que eles façam algum tipo de vingança pra ela. Então eu posso contratar eles pra, sei lá, atazanar a vida de uma guria na escola que eu não gosto. E aí eles, né, eles vão cobrar por isso dinheiro, vão cobrar por isso em troca de sexo, vão cobrar por isso da forma que eles quiserem. Eles falam, a gente pode fechar o contrato, mas você tem que estar disposta a pagar o que a gente pede em troca. E aí a gente começa o livro, né, com uma personagem principal, que é a Bernadette, que é a menina da capa do livro. Ela é loira, tem as pontas do cabelo rosa, e ela passa por muita merda nesse livro. E o que é uma coisa interessante, assim, que eu gostei do livro é que ela sofreu na escola com os Havoc Boys porque uma outra guria contratou eles pra atazanar a vida dela. Então, assim, eles não fizeram nada muito físico, assim, com ela, de matar ela nem nada do tipo, mas às vezes eles fazem umas coisas pesadas, tipo... esfaquear a cara da pessoa, jogar ácido, uns negócios muito loucos. Mas com elas, eles não fizeram isso. E aí a gente começa o livro com ela contratando eles. Basicamente ela diz, eu sofri na mão deles, agora eu vou contratar eles pra fazer algo por mim. Então a gente começa o livro com ela contratando eles, né? Ela falando no corredor da escola. Havoc Boys. No momento que ela fala isso, todo mundo fica apavorado, tipo, meu Deus, ela falou a palavra. É muito místico, assim, a palavra, o que eles falam, né? Havoc Boys, é como se fosse, meu Deus, vai aparecer um deus aqui agora na nossa frente. Basicamente, ela quer contratar eles pra... Ela tem várias vinganças, vamos dizer assim, né? Primeiro, ela quer se vingar um pouco da guria que contratou eles pra atazanar a vida dela. E, tipo, a guria era amiga dela, foi uma coisa meio que nada a ver, sabe? De ciúmes, de guriazinha. Daí a guria foi lá e contratou eles pra atazanar a vida dela, e aí agora ela quer contratar eles também pra isso. Só que ela tem uma história de vida muito ruim. O padrasto dela é policial, e o padrasto dela assediou sexualmente a irmã dela. E a irmã dela cometeu suicídio. Porque a irmã dela falou na escola, ela falou na escola que ela tava sendo abusada em casa. O diretor da escola cagou, assim... fingiu que não era bem isso, porque o cara é um policial, então ninguém queria se meter com ele. Então ela faz esse contrato com o Havoc Boys
pra tentar matar também esse padrasto dela, quer se livrar dele. E só que assim, né, ela tem várias coisas que ela sofreu na vida dela, né? Ela cuida da irmãzinha pequena dela e ela tem muito medo que esse padrasto chegue perto da irmã dela, esse padrasto bate nela em casa, então assim, ela tá vivendo com aquele padrasto que ela não consegue comprovar em nenhum lugar que ele abusou da irmã dela. A irmã dela se matou. Eu não lembro agora qual é a função da mãe dela na história, se a mãe dela tá viva, se a mãe dela não se envolve. Na verdade, acho que a mãe dela não acreditou na irmã dela que se suicidou, né, desse abuso sexual que aconteceu em casa. Então, ela contrata o Havoc Boys ali mais ou menos pra fazer várias coisas. Acho que eles foram fazer o contrato achando que ia fazer uma coisa e, na verdade, eles têm que fazer várias. Só que ela achou que o pagamento que ela ia ter que dar pra eles é ela transar com eles. E no início dá a entender isso, né, que ela vai ter que transar com eles ou transar com todos os 5. Ela já teve um relacionamento com um, que é o Aaron. Eles eram, né, namoradinhos antes e hoje em dia não são mais, não se fala, se eu não me engano ele traiu ela, então eles não têm um relacionamento bom. Mas ela fecha esse contrato achando que a forma que ela vai ter que pagar ou é com dinheiro ou é com o corpo dela, e ela tá super tranquila se for com sexo. Porque a vida dela tá tão bosta que ela tá nem aí que se ela tiver que transar com um deles, com 5 ou com todos ao mesmo tempo. Ela diz que ela vai pagar o preço. Só que quando eles vão falar pra ela o preço, a gente tem uma surpresa. O Vic, ele é meio que um líder ali, tipo, ele é um maiorzão, assim, eu imagino ele fortão, cheio de tatuagem. Gente, a descrição da autora é que todos são lindos e maravilhosos. Então, assim, o Vic, eu imagino ele mais grandão, assim, fortão, cheio de tatuagem, e ele é o líder. E ele explica pra ela qual que é o pagamento, né, pelo contrato que eles têm ali. Gente, lembrando que tudo isso é no ensino médio. Eles basicamente são uma gangue muito organizada. Ele fala pra ela que o pagamento é ela virar uma Havoc Boys. No caso, tipo, a garota deles. E ela continua pensando, tá, eu vou ter que transar com eles todos, né? Vou pagar o preço. Só que não. Ele quer que ela case com ele. O pagamento do contrato é o casamento. E, tipo, ela assina o contrato sem saber a parte do casamento. Gente, não é assinar contrato, né? No papel nem nada, tipo, verbal. Só que, né, com uma gangue. Tu não vai voltar atrás no que tu fala com uma gangue. Então, basicamente, ela aceita ser a garota deles, só que esse tempo todo ela tá achando que é sexo. E aí, do nada, o Victor fala, não, você vai casar comigo, você literalmente vai entrar pra nossa gangue. E aí ele explica o motivo desse casamento, que é, ele tem direito a uma herança da avó dele, uma herança milionária. Só que a mãe dele tá segurando essa herança, tá fazendo de tudo pra ele não receber. Ela diz que ele só vai receber quando ele casar. Então, por isso que ele quer casar com ela. Mais pra frente, a gente descobre que talvez ele já tenha um sentimento por ela Deus de antes, né? Isso se mostra principalmente no fim do livro. Então, assim, quando eles atazanaram a vida dela, que eles estavam sob um contrato, por isso que eles pegaram um pouquinho leve com ela, porque ele gostava dela. Então, assim, a parte do casamento dá a entender que, tipo, é com ela, é melhor ser com ela do que com outra pessoa. Então, ela fica apavorada. Tipo, como assim casamento? Isso é demais. Eu preferia transar com todos eles do que casar com um deles. Mas ela diz que tá disposta a pagar o preço e aí ela começa a andar com eles. É engraçado porque eles são muito organizados. Gente, eles têm, tipo, uma conta conjunta da gangue deles ali. E aí custos como vamos ver o vestido de noiva, vamos ver como montar o casamento. Basicamente quem cuida disso é o Oscar, que ele usa óculos. A gente imagina, pra mim o Oscar deve ser um dos mais bonitos. Ele é todo tatuado e ele usa óculos, assim, eu imagino ele muito bonito mesmo. E é o Oscar que cuida das finanças, ele tá sempre com um iPad na mão, fazendo, assim, os cálculos. Eu fico imaginando, ai meu Deus, um gangster lindo com um iPad na mão, fazendo as contas da gangue deles. Então, assim, eu imagino o Oscar top. E aí o Oscar fica, né, a gente pode gastar 20 mil com o casamento, não sei quanto com o vestido. E aí o Victor quer levar ela pra apresentar pra mãe dele, pra dizer, ó, eu vou casar, essa aqui é minha noiva, né, então vamos comprar um vestido pra ela. Assim, é gangue, eles acabam tendo brigas com outras gangues, e ela tá envolvida nessas coisas agora porque ela realmente entrou no mundo deles. Mas vira e mexe, ela tá cuidando da irmãzinha dela, eles conhecem a irmãzinha dela, então assim, ela acaba meio que entrando na vida deles ali de uma forma meio doida, mas acaba virando a família dela, porque a família dela em casa é uma bosta. Uma coisa que eu achei muito, assim, legal nesse livro é que a cada página tem uma tensão sexual dela com alguém.
Realmente ela poderia pegar os 5 se ela quisesse, um harém reverso. Muito bom. A cada página que tu vira, tu sente uma tensão sexual entre os personagens. Então, assim, o Aaron ali, ela já teve um relacionamento antes, né? Eles quase não se falam ali, ele tá puto dela ter aceitado, ele tá puto dela ter feito o contrato. Ele tem toda uma história meio que triste por trás, se eu não me engano. A mãe dele foi embora e deixou ele cuidando da irmãzinha dele e de uma priminha. Então, assim, ele é um adolescente do ensino médio que cuida de 2 meninas, crianças em casa. Então, ele tá com aquela gangue ali só pra ter dinheiro pra cuidar da irmã e da prima. Então, vamos dizer, ele tá fazendo o que ele pode. E ele fica muito brabo dela tá se envolvendo nisso, que na cabeça dele ela não precisa. Mas, na verdade, ela tá na mesma situação ruim dele. Ela tem um pedófilo em casa, que é um policial, que ela não consegue tirar ele de casa. E aí tem várias cenas, assim, onde ela traz a irmãzinha dela pra ficar junto com a irmãzinha dele e com a priminha dele. Então, assim, enquanto os Havoc Boys e ela estão, sei lá, indo pra uma balada pra brigar com outra gangue, eles contratam uma babá, que eles tiram o dinheiro do fundo ali da conta que eles têm conjunta da gangue pra essa babá cuidar das crianças na casa do Aaron. Então é isso que eu digo, é uma gangue muito organizada, assim, eu adorei essa parte. Como eu falei, então, ela teve um relacionamento com o Aaron um tempo atrás, eles quase não estão se falando ali nesse início, né, da entrada dela na gangue. Ela acaba transando com o Vic, porque eles têm uma tensão sexual muito maravilhosa e ele vai casar com ela, né? Esse é o trato, então eles acabam transando. Ela começa a ter vários flertes, assim, com o Rael, e ela acaba transando com o Rael também. Só que o Vic acaba ficando com super ciúme. Só que em nenhum momento, assim, ninguém assume nada com ela, né? Ah, ela é minha namorada, é minha garota. Não, ela é, tipo, uma mulher livre ali entre eles e ela transa com quem ela quiser. Até que no momento isso não dá certo, porque o Vic realmente fica com ciúmes com ela e com o Rael. E aí tem toda uma parte possessiva dele, né? Num dark romance, assim, ah, você é minha, não sei o quê. E eu me acabei me afeiçoando, assim, ao Vic, sabe? Eu gosto dele. Acho... Às vezes ele é meio doido, às vezes ele não quer ela, às vezes ele quer. E às vezes eu acho que ela vai transar com todo mundo, que eu não duvido. Eu não duvido que nos outros livros ela vai transar com todo mundo, porque depois acaba tendo... Ela tem realmente uma tensão sexual com todos eles. Uma descoberta muito legal que a gente tem também, né, dos meninos Havoc Boys é o Calum. Ele é um loiro, alto, assim, ele tem a voz um pouquinho mais grossa. E uma vez a Bernadette... Gente, é Bernadette o nome da personagem principal. Eu achei esse nome... Desculpa quem tem esse nome, mas eu achei esse nome ridículo pra um dark romance. Porque pra mim é o nome de uma senhora mais idosa, Bernadette. Aí quando eu vi que era esse o nome da personagem do livro, eu disse, meu Deus, nada a ver. Tipo, a guria... Né, nome. Bernadette não me parece um nome muito bonito pra um dark romance pra uma adolescente da escola. Eu fiquei tipo, né, ok. E aí tem uma hora que a Bernadette, ela começa a seguir o Calum, esse loiro que tem a voz um pouquinho grossa e tá sempre comendo. Gente, toda a página do livro aparece ele comendo alguma coisa e ele dizendo que ele tá com fome. Ele é extremamente engraçado. Só que ela segue ele até uma escola de balé, onde ele dá aula. Então, assim, ele é um cara de gangue que põe a legzinha dele, sapatilha, e ele dá aula pra crianças carentes, assim, se não me engano, crianças carentes. E aí ela segue ele e ela fica vendo ele ali, ela não acredita no que ela tá vendo, né, o cara de gangue, e é professor de balé nas horas vagas. E aí depois a gente entende um pouquinho a história dele. Ele dançava balé mesmo quando era pequeno, era pra ele ser um profissional, só que ele entrou numa briga, se eu não me engano, e espancaram ele demais, assim, e quebraram a coluna dele. Ele tem problema na voz, se eu não me engano, também por causa desse espancamento. Então, ele não pôde seguir a carreira no balé. E aí, ele acabou sendo professor, assim, nas horas vagas das crianças. E aí, tem um momento que ele vê que ela tá olhando ele através da janela, ele chama ela, faz ela botar uma roupa de balé e começa a dar umas aulas pra ela ali. E aí, rola uma tensão sexual entre eles também. Então, assim, ela tem uma tensão sexual com todos eles, o que é muito doido e faz com que eu goste do livro. Como eu falei, aos poucos a gente começa a notar que ela pega uma caixa, rouba uma caixa do diretor, onde tem várias punições, assim, dos alunos, o que os alunos fizeram, né, que levaram punições. E tem uma punição que ela acha nessa caixa que ela roubou lá de arquivos, que diz que, o Vic me deu um soco porque eu chamei a Bernadette de gostosa. Isso é tipo uns 5 anos atrás. E aí a gente começa a notar que há 5 anos atrás talvez o Vic já gostava dela. Então, assim, ele usou talvez a oportunidade ali, ela pediu o contrato, né, eu gosto dela, gostava dela, talvez,
e vamos casar, né? Eu preciso de uma noiva aí pra recolher a minha herança. E o que é muito legal entre eles é que ele diz que ele vai receber essa herança e ele vai dividir entre todos. Ela também vai ganhar um dinheiro dessa herança, porque eles realmente são uma família entre eles, onde eles cuidam das contas, eles têm um fundo, assim, pra comida, pra tudo, eles nunca vão deixar um ou outro passar necessidade. Então, assim, tudo que eles fazem, qualquer trabalho que eles fazem, eles dividem o dinheiro entre eles. Então, assim, é isso que faz eu gostar mais do Havoc Boys do que do Devil's Night, sabe? Devil's Night pra mim é um bando de babaca rico fazendo merda. Exceto o Will, que o Will é o meu nenezinho. Gente, como eu falei pra vocês, né? Eles são uma gangue. Gangue tem guerra com outras gangues. Eles vão numa festa e aí arrastam ela, né? Porque agora ela faz parte deles. E, gente do céu, dá um quebra-pau nessa festa, que fazia muito tempo que eu não li uma cena, assim, de violência, sem ser guerra, tão boa. Gente, ela é espancada. Ela começa a apanhar de homem e de guria. Assim, que eu achei que ela ia morrer. Sério, ela e o Aaron, os dois tomaram um pau. Enquanto isso, os outros também estavam apanhando. Gente, assim, ó, pensa, eu olhava assim, meu Deus, vai morrer todo mundo. Porque, gente, a briga foi muito feia mesmo. É uma cena muito massa do livro. Tem um momento que alguém dá um tiro e uma pessoa morre. Então, assim, eles saem correndo, né? Tem um deles que fica muito machucado, se eu não me engano, é o Calum, eu acho que ele sai bem machucado. E aí todo mundo, quem consegue levantar, né, sai correndo pra sair dali, porque a polícia já tá chegando. E aí a gente já meio que chega na reta final desse livro, né, porque é uma saga que tem mais. Quando eles saem da festa, eles estão todos ensanguentados, né, estão chegando em casa, porque eles, a irmã dela e a irmã e a priminha do Aaron estão com a babá em casa. Quando ela chega na frente de casa, eles ficam apavorados, porque a viatura da polícia está na frente da casa. E a viatura da polícia é quem? É o padrasto dela. Então a primeira coisa que ela pensa é: o meu padrasto pedófilo tá naquela casa com 3 crianças. Então, assim, eles saem do carro correndo pra entrar dentro de casa, saber o que o policial tá fazendo lá. E aí ele é um policial, basicamente ele olha pra eles e fala: Bernadette, sente aqui, temos que conversar. E aí meio que acaba o livro, né? Então, provavelmente a polícia tá ali. Teve toda uma função com o diretor, que os Havoc Boys sequestraram o diretor. Por causa dela, o diretor era uma vingança que ela queria, porque a irmã dela falou pro diretor que tava sendo abusado em casa. O diretor, tipo, não fez nada. Então, eles sequestraram o diretor, eles contaram pra esposa do diretor que o diretor tava traindo ela, eles espancaram o diretor. E eles falaram, né, não, agora a gente tem foto aqui do diretor transando com menor, tinha coisas desse tipo também. E aí o Havoc Boys disse: olha, você vai embora e nunca mais volte. Só que o diretor voltou, ele voltou e foi falar com o policial, que é o padrasto abusivo dela. Então, assim, quando eles entraram na casa, tava o diretor, tava a guria, que eles ajudaram ainda a salvar, que foi a guria que tava transando com esse diretor, essa menor, né? Que ela tava meio que transando ali por dinheiro, e eles liberaram ela. E aí, mesmo assim, ela foi lá e traiu eles, né? Meio que foi lá na polícia e entregou. Então, a gente acaba o livro com eles chegando todo ensanguentado. Então, a polícia tá na casa deles ali, não é nem pela briga. É pelo que eles fizeram com o diretor da escola. Que foi esse meio que sequestro, espancamento, chantagem. E aí, assim, termina o livro, né? Então, foi um livro que eu gostei bastante. Eu acho que o livro tem umas 500 páginas por aí. Ele tem passado e presente, mas não foi nada assim que eu achei ruim. E geralmente vocês sabem que eu sou crítica em relação a isso. E eu comparei ele muito com Devil's Night. E eu achei ele melhor que Devil's Night. Então, pra quem gosta desse gênero, fica a dica, Havoc Boys. Depois que eu ler os outros, eu venho falar aqui pra vocês também. Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aqui embaixo. E até logo!